Olá, meu amigo da TV Novo Tempo e a você que nos acompanha pela internet. É um prazer, uma alegria muito grande estar com você para estudarmos a Bíblia Sagrada e para orarmos juntos. E hoje é um capítulo fantástico das Sagradas Escrituras, um dos capítulos mais belos, mais sublimes da Bíblia Sagrada, que é Isaías capítulo 53. Eu quero orar com você então, antes de lermos este tão importante e bonito capítulo. Vamos orar? Querido Pai, bondoso Deus, dá-nos sabedoria para que possamos compreender a Tua Palavra. Nós oramos mais uma vez, no nome precioso de Jesus. Amém. Juntos vamos ler então Isaías capítulo 53, aqui no programa Reavivados por Sua Palavra, que tem o objetivo de estudar a Bíblia todos os dias. Este capítulo, ele apresenta o sacrifício vicário de nosso Senhor Jesus Cristo, o sacrifício do Messias. Eu quero ler a partir do verso 1 com você, vamos ler alguns versos. Diz a palavra: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele continua dizendo: porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava do caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas não abriu sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por isso, por juízo opressor, foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E então, verso 11, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles, levará sobre si. Bom, eu quero analisar alguns aspectos do capítulo 53. Primeiro, eu quero ler para você o comentário bíblico adventista fala de alguns versos. O versículo 2, por exemplo, onde aparece a palavra renovo. Ele apresenta que Cristo, ele cresceu de maneira integral, de maneira física, mental e espiritual, de acordo com as leis naturais. Conforme diz Lucas capítulo 2, verso 52, né? Ele crescia em graça, em estatura e em sabedoria diante de Deus e dos homens. Esta palavra renovo está em ligação com a palavra rebento de Isaías capítulo 11, versículo 1. Então, a metáfora de um renovo faz alusão a este rebento e se refere ao Messias. Depois, no verso 3, aparece a expressão desprezado. Ou seja, o que eu anotei aqui do comentário é que Cristo soube o que é ser odiado, vituperado, rejeitado. Ao assumir a forma humana, Cristo se sensibilizou com a dor, com o pesar, com a desilusão que o ser humano conhece, que eu conheço, que você conhece. Por meio da humanidade de Jesus, a divindade experimentou tudo que a humanidade mortal herdou. Ele sofreu todos os maus tratos, ele sofreu todas as maldades que homens ímpios e anjos maus puderam fazer contra ele, tendo como clímax o julgamento e a crucifixão. Outro verso que o destaca, o verso 4, quando usa a expressão levou as nossas enfermidades, ou seja, Cristo assumiu a dor, Cristo assumiu a humilhação, Cristo assumiu os maus tratos que outros mereciam, que nós merecíamos. Ele assumiu isto.
E por fim, o versículo 7 e 11. O verso 7 diz, ele não abriu a sua boca. Ou seja, ele não protestou, ele não reclamou, ele não usou seus poderes e sua força para se defender. O silêncio era uma evidência da submissão de Jesus Cristo, completa e inquestionável submissão de Cristo. O que o Messias fez foi de forma voluntária e com alegria entregar a vida a fim de que os pecadores pudessem ser redimidos. Versículo 11 usa a expressão, ele ficará satisfeito, ou seja, seu sacrifício não seria em vão. Por causa da sua morte, muitos viveriam. Por causa dos seus sofrimentos, muitos encontrariam paz. Por causa da sua entrega, muitos encontrariam a salvação e a alegria eterna. Então, o resultado do sacrifício de Cristo seria necessário para a salvação. Em Isaías 53, Jesus é comparado com um cordeiro que foi para o matadouro, né? Quando nós lembramos quando Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden, eles pecaram, Deus havia dito que se eles pecassem, eles morreriam. Quando pecaram, Deus foi ao seu encontro. A Bíblia diz lá em Gênesis, nos primeiros capítulos, que Deus os chamou e perguntou, onde vocês estão? Quando eles apareceram, então Deus diz, o que foi isso que vocês fizeram? Então Deus lhes dá uma sentença. Por causa dos seus pecados, ou do seu pecado, da sua desobediência, eles deveriam morrer. Mas então Deus dá a solução e diz, no seu lugar eu morrerei. Deus então apresenta um cordeiro para Adão e Eva e o cordeiro morre no lugar deles e a roupa, a pele do cordeiro serve para fazer uma roupa para Adão e para Eva. A partir de Adão e Eva, então, todas as vezes que alguém pecasse, a pessoa precisava oferecer um cordeiro ao Senhor em um altar para receber o perdão. No tempo de Moisés foi construído o santuário no deserto e o objetivo era para que Deus estivesse no meio do povo, mas também para que houvesse a purificação, o perdão dos pecados do povo. Então, quando alguém pecasse de maneira voluntária ou involuntária, a pessoa deveria levar um cordeiro perante o sacerdote. A pessoa então colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro, confessava os seus pecados. Simbolicamente, os pecados passavam da pessoa para o cordeiro e então a pessoa matava aquele cordeiro como um símbolo de que, por causa dela, por causa das suas decisões, por causa do seu pecado, o cordeiro estava morrendo no seu lugar. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Todo que peca deve morrer, todo que peca deve ser condenado, deve ser destruído. Mas o cordeiro morria no lugar da pessoa. O pecado era transferido sobre o cordeiro e o cordeiro morria no lugar do pecador. Quando Jesus Cristo veio à terra, João Batista, que pregou, proclamando, preparando o caminho para o Senhor, João Batista ouviu, lá em João, capítulo 1, versículo 29, João diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus foi identificado logo no início do seu ministério por João Batista como o Cordeiro de Deus. E de fato, lá em João, no capítulo 1 e no versículo 14, a Bíblia diz o seguinte sobre Jesus Cristo. João, capítulo 1 e o versículo 14. A palavra de Deus nos diz assim. Vamos ler juntos o texto. Vamos lá. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele tabernaculizou entre nós. Jesus é a encarnação do santuário. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele levou os nossos pecados sobre si. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele morreu no lugar dos pecadores que viveram antes dele, que viveram na sua época, e de todos os pecadores que viveriam depois da sua época também. Por isso, quando nós voltamos para Isaías, no capítulo 53, eu gosto, na verdade, de fazer uma releitura do capítulo e quero convidá-lo para fazer essa releitura junto comigo. No lugar do pronome ele, vamos colocar o nome Jesus Cristo, Jesus. E quando fala as nossas enfermidades, nesse caso, eu vou colocar o meu nome. E você pode fazer essa releitura em casa. Vou deixar até com uma tarefa para você, a fim de que você possa
fazer isso quando você ler Isaías 53. Eu vou ler a partir do verso 4 até o versículo 7. Diz assim: Certamente ele, Jesus, tomou sobre si as enfermidades do Evandro, e as dores do Evandro Jesus levou sobre si. O Evandro reputava por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Jesus foi traspassado pelas transgressões do Evandro e moído pelas iniquidades do Evandro. O castigo que traz a paz ao Evandro estava sobre Jesus, e pelas pisaduras de Jesus, o Evandro foi sarado. O Evandro andava desgarrado como uma ovelha. O Evandro se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade do Evandro. Jesus foi oprimido, Jesus foi humilhado, mas ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, Jesus não abriu a sua boca. E ainda quero ler aqui o versículo 11, nesta releitura. Jesus verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades do Evandro ele levou sobre si. Perceba duas coisas aqui, e me arrepia quando eu leio com o meu nome aqui, porque Jesus Cristo morreu no meu lugar. E o versículo 11 diz que ele justificará muitos. Sabe por que muitos? Porque muitos não aceitarão. Ele morreu por todos, mas muitos não aceitarão o seu sacrifício. A pergunta é: você aceitará o sacrifício de Cristo, tão grande amor demonstrado na cruz do Calvário? Espero que sim, porque Ele te ama, Ele morreu por você, Ele te salvou e voltará para te buscar. Não precisamos temer, basta confessarmos os nossos pecados e crermos nele. Vamos orar por isso? Bondoso Deus, confessamos nossos pecados ao Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz para nos salvar. Entregamos nossa vida a Ele, porque Ele nos ama tremendamente. Muitos serão salvos, mas muitos se perderão. Que nós possamos nos salvar, que nós possamos entregar a vida ao Senhor agora, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, seja reavivado, amigo, por sua palavra.